Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Segunda-feira, dia 2/6, hein? Metade do ano. Estamos chegando aí, né? Na meiuca do ano. Logo, logo é as eleições, né? Nós temos que estar preparados para a eleição. Eleição do Senado, eleições presidenciais. Isso é muito importante para o nosso país. Muito importante. Bolsonaro disse uma frase muito interessante, importante para todos nós. Ele diz: nada que nos esteja ruim que não possa piorar. Então, se a gente não for à luta, meu irmão, ai, 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 hein? Vamos lá? O que interessa para nós nesse exato momento aqui é o quê? O julgamento que vai ocorrer agora, né? Essa semana, sobre, acho que é quinta, sexta-feira, 4 ou 5, sobre as redes sociais, né? Marcelo, o Congresso vai julgar? Não. O Supremo. Mas o Supremo? O Supremo. O Supremo vai julgar as redes sociais. Veja, pessoal, que a tarefa do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, é eles analisarem alguma lei feita pelo Congresso, se essa lei ela é constitucional ou não. O Supremo julgar algum caso, né, que chegue até eles, aí, mediante a Constituição Federal, eles vão julgar aquilo. Então, veja que o Supremo tenta entender como uma nascente de água. Uma nascente. O Congresso é essa nascente. Lá que nasce a água são as leis. Então, nasceu lá. Onde que nasce? No Congresso. O Supremo não cabe a ele fazer esse tipo de coisa, né? Mas só que ele está fazendo. Ele tomou essa nascente, né? E ao invés do Supremo estar ali fazendo, o STF tomou esse poder, né, usurpou, e ele que está julgando as redes sociais. Mas isso não pode. Não pode, mas nós temos um Congresso omisso, né? Parece que vão acelerar por causa do episódio da Janja, lá com o presidente chinês. Eu pergunto a você, será que isso tudo não foi premeditado? Hein? Será que não foi premeditado? Eles iam julgar isso depois do segundo semestre. A Janja falou aquilo lá, isso causou uma repercussão negativa no Brasil inteiro. E aí agora, não, o episódio da Janja nós vamos fazer. Muito estranho. Mas há uma esperança nisso aqui. Tá aqui, ó. Uma pequena esperança, mas há ainda nisso aqui, tá? Olha aqui. Ó. Olhando para os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, temos a Isabel Mega. O STF retoma nessa semana aquele julgamento sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados na internet, a responsabilização das plataformas. Isabel Mega, antes de mais nada, bom dia para você, tudo bem? Oi, Carol, bom dia para você, tudo jóia, uma boa semana para todo mundo que está chegando aqui com a gente em mais um novo dia, em mais uma semana. Pois é, bora começar então essa semana, pra gente, aquela semana longa, né? Já estamos aí de olho no plantão, sábado e domingo, Isabel Mega, e de olho durante toda essa semana nos trabalhos do Supremo. Hoje, destaque para esse depoimento na primeira turma, o que envolve o processo sobre tentativa de golpe de Estado, mas também estamos de olho no julgamento sobre a regulamentação das redes sociais, das plataformas, até onde vai a responsabilização das big techs, Isabel Mega. O governo está monitorando isso, o Palácio do Planalto está monitorando esse julgamento. Qual que é o olhar nesse momento que... O governo Lula está monitorando. Meu Deus do céu. É um errado e o outro... Meu Jesus, vamos lá. É um errado e o outro sem razão. Bora. Temos com relação a esse tema, com relação ao Palácio do Planalto. Como é que é feito esse monitoramento? Qual que é a principal preocupação? Carol, por óbvio, o governo fica atento aos movimentos dentro do Congresso Nacional e também no Judiciário a respeito desse tema da regulação das redes, né?
tem um projeto de lei que está no forno do Palácio do Planalto, praticamente pronto para ser enviado ao Congresso Nacional e que trata de temas que podem esbarrar nisso que o Supremo Tribunal Federal vai entrar a partir da retomada desse julgamento nesta semana. Então você fica ali num certo compasso de espera de ver se o Supremo desta vez vai conseguir levar esse julgamento adiante ou não, se vai ter algum pedido de vista, mas o fato é, o Palácio do Planalto está disposto a entrar nesse tema e a provocar esse tema no Legislativo. Até porque, Carol, o projeto de lei em preparação pelo governo, e isso uniu 8 ministérios sentados à mesa para negociar um texto que hoje se encontra ali na etapa final de chancela do presidente Lula, envolve algo muito maior do que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai olhar especificamente para o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que o governo quer é fazer algo que vá além da responsabilização que as Big Techs têm pelo conteúdo que terceiros postam no ambiente digital. Então, o governo está prometendo fazer uma espécie de código de defesa do consumidor. É claro que tem uma pegada muito atenta também às questões de segurança na internet, principalmente pensando em quem é mais vulnerável, Carol. Crianças, adolescentes, pessoas idosas. Então, esse projeto ele vem para trabalhar bastante nessa linha, para dar ferramentas, né, de arcabouço, de legislação mesmo, para que você possa ter um maior controle em relação a isso, sobretudo depois de vários episódios que a gente tem noticiado por aqui, sendo um deles ocorrido aqui em Brasília, em que uma menina, infelizmente, acabou morrendo depois de participar de um desafio nas redes sociais. Então, isso voltou a acender um alerta e, a partir deste caso, a gente viu o envolvimento, sobretudo, da primeira-dama Janja e do presidente Lula também, até porque o assunto regulação das redes, que estava meio esquecido, voltou a aparecer em falas públicas do presidente Lula, Carol. Então, é uma questão de você monitorar o que o Supremo Tribunal Federal pode decidir. Tem uma certa expectativa, por exemplo, da oposição bolsonarista de que haja um novo pedido de vista, o que adiaria ainda mais essa questão. Dentro do Congresso Nacional, a gente tem uma posição que é bastante majoritária da bancada bolsonarista de não querer fazer esse debate em torno da regulação das redes, porque eles entendem o tema como censura, como cerceamento à liberdade de expressão, Carol. Então, tem essa expectativa porque a gente vai ter, por exemplo, o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que é outro ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como André Mendonça. Poderia vir a ser um ministro a pedir vista, na expectativa, pelo menos, da bancada bolsonarista lá no Congresso Nacional. E há uma visão, Carol, que já vinha sendo compartilhada com a gente há algum tempo, de parlamentares que se envolveram muito nesse tema, a partir do PL das fake news, que hoje está mais do que enterrado lá no Congresso Nacional, e essa visão foi compartilhada também pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, de que, na ausência do legislador olhando para o tema, o judiciário vai olhar, Carol, porque há um entendimento aqui em Brasília, dos diferentes poderes, de que já há um basta em relação a essa situação da regulação das redes sociais. Isso precisa avançar, Carol, sobretudo por conta desses casos mais sensíveis. A gente tem uma ausência ali de debate em relação a isso, com consequências práticas de fato. Então, o julgamento no Supremo Tribunal Federal é um braço importante disso, acaba provocando também o legislador a se mover. E aí o outro ponto é a gente pensar como é que o governo vai trabalhar esse tema no Congresso Nacional, sendo que tem dificuldades para tocar outras discussões. A gente sabe que a base não está completamente atrelada ali às votações com fidelidade ao governo Lula, e esse é mais um dos temas difíceis de serem tocados no Congresso Nacional. Mas até aqui o que a gente tem observado, Carol, nas conversas com interlocutores que prepararam esse projeto, é de que eles estão vendo uma aptidão para se tocar nesse tema. Isso tem se tornado cada vez mais inevitável. Então, vão monitorando essas movimentações todas nos poderes, mas há um objetivo de enviar esse projeto de lei até para tratar do assunto de uma maneira mais ampla. Tá, então, as redes sociais.
serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, depois de amanhã, dia 4, né? Dia 4. Por que jogaram isso nas costas do Supremo? Exato, mas tem uma estratégia, peraí. Lembra do PL 2630, que tratava disso? E nós fomos para cima? Lembra? Nós fomos para cima, marcava deputado, o pau quebrou, papapá, até que nós conseguimos, então, enterrar aquilo, aquele PL 2630. Agora, os políticos falaram assim, vamos deixar o Supremo julgar isso? E deu certo. E deu certo. Olha se existe alguma campanha na internet aí para poder isso não acontecer. Me parece que as campanhas funcionam quando é julgado ali na Câmara ou Senado. Quando é o STF, me parece que as pessoas ficam com medo, né? Inclusive os políticos. Você pode ver que não tem muito político. Não, eles estão meio que jogando a toalha para deixar o pepino no Supremo. Eu vi dizer isso já sobre isso, uma pessoa que disse aí o seguinte: nós, o político da antiga falando, ele diz, nós, políticos, esses assuntos polêmicos, a gente não pode julgar. Porque a gente pode agradar ou desagradar o povo. E nós precisamos de voto a cada 4 anos. O Supremo não precisa de voto. O Supremo lá é vitalício, né? Então, eles não precisam de passar pela aprovação popular a cada 4 anos. Então, a gente deixa eles julgarem, eles fazem um trabalho lá que era, a princípio, era nós que tinha que fazer, aprovam, e nós ficamos aqui de boa com o povo. E ainda nós falamos dele. Olha, o Supremo está invadindo, não sei o que, papapá. Mas, na verdade, é um acordo obscuro entre eles para deixar o Supremo ferrar o povo, né? Mas há uma esperança aqui, no fundo do poço. Vamos ver qual é a esperança? Está aqui, ó, o Nunes de novo. Ele que já pediu vista, né? Não. Quem pediu vista foi o Mendonça, né? Foi o Mendonça. Aí ele devolveu, que só pode pedir vista por 90 dias. Vamos ver agora aqui. Parlamentares da oposição pressionam para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, adie mais uma vez o julgamento sobre um artigo do Marco Civil da Internet. O debate é visto como um ponto de partida para uma futura regulação das redes sociais no Brasil. Nós vamos a Brasília agora ao vivo com a Carol Rosito, que nos traz mais informações a respeito deste julgamento. Carol, boa noite. Oi, Yuri, boa noite para você, boa noite a todos. Um julgamento que marca a semana aqui em Brasília, dentro do Supremo Tribunal Federal, né, marcado pelo presidente Luiz Roberto Barroso para esta quarta-feira, próximo dia 4, será retomado após pedido de vista do ministro André Mendonça, que pediu vista ainda em dezembro do ano passado, devolve agora o processo para ser analisado, então inicia esse julgamento com o seu voto. É um assunto bastante polêmico que divide opiniões aqui em Brasília, principalmente dentro do Congresso, né? A gente tem, de um lado, governistas bastante otimistas ali com essa solução, com essa conclusão do julgamento via Supremo Tribunal Federal, com ministros também acreditando e apostando nessa solução, enquanto a oposição segue fazendo críticas, né, à discussão que está acontecendo dentro do Supremo, alegando ali interferência entre os poderes, já que o assunto que trata aí sobre a regulação das redes sociais também está sendo discutido pelo Congresso Nacional, apesar de seguir um pouco parado por lá, mas a oposição queria avançar com propostas apresentadas para conseguir colocar as suas opiniões em cima desses projetos e não a partir da determinação feita pelo próprio Supremo. Então, os próprios parlamentares, até de uma ala mais bolsonarista, segundo a gente apurou, acreditam num pedido de vista, um novo pedido de vista vindo agora do ministro Nunes Marques, né, que foi o último ministro indicado ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele poderia dar mais esse fôlego em cima dessa discussão, interrompendo mais uma vez o julgamento. Claro que isso tudo é uma aposta,
proposta da oposição, que fez chegar, claro, de alguma maneira, esse recado ao ministro Nunes Marques, mas vamos acompanhar para ver o que vai acontecer a partir dessa semana com a retomada do julgamento, que traz aí essa regulamentação em cima de um artigo bastante importante do Marco Civil da Internet, que pode responsabilizar as plataformas digitais, as big techs, em caso de divulgação de notícias falsas por seus usuários. Yuri. Tá. Para a gente encerrar, é só para você entender o que está acontecendo. Hoje, se eu, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu, Marcelo, eu vou lá na minha rede social, qualquer uma, e eu ofendo a honra de alguém, tá bom? Eu pego aqui, eu vou ofender a honra, sei lá, do meu colega lá, o seu Sebastião Coelho, né? Nós vamos receber o título junto em Brasília. Um abraço aí ao colega. Vamos lá. Eu vou aqui, eu ofendo ele. A honra dele na internet. Ele pode me processar. E deve, né? E deve me processar. E ele certamente vai receber uma indenização, com certeza vai ganhar, porque eu errei, e eu ser obrigado a fazer ali uma retratação. É o mínimo, né? Que isso acontece hoje. Já existe isso hoje. É por isso que não precisa regular nada. Já existe isso hoje. Né? Pronto. Marcelo, mas se já existe, por que agora? Por que nós temos que mudar isso, o Supremo? Porque agora, nesse exemplo fatídico que eu falei agora, o seu Sebastião poderia processar eu e a rede social que eu escrevi. Vamos imaginar que é o Facebook. Eu vou lá no meu Facebook e ofendo o colega. Tá. O seu Sebastião vai poder, depois disso, se for aprovado, processar eu, Marcelo, e o Facebook. O Zuckerberg, né? Que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tudo dele. Ele vai poder processar as duas pessoas. Eu pergunto a você, o que tem a ver o Zuckerberg com isso? O que tem a ver o Facebook com isso? Marcelo, mas falou lá. Tá, ele falou lá, mas agora sim, pessoal. Eles querem responsabilizar também as redes sociais. Veja, eu sou de maior. Eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades. Eu sou contra isso. Mas por quê? Eles veem que não pode ali, eles para não ter que ficar processando todo mundo e papapá, o que eles querem? Eles querem ir na nascente do trem. Eles querem que agora a rede social fique vigiando quem escreve alguma coisa ou não. Você acha que tem condições, pessoal? Milhões e milhões e milhões de posts o tempo inteiro que criam, e aí vai ver o IP está em outro país, aquela desgraceira toda. Você acha que eles vão dar conta disso, pessoal? Isso vai dar uma brigaiada. Tanto processo em cima dessas redes sociais. Te dou um exemplo aqui agora. Nesse mesmo exemplo, o seu Sebastião me processa. E aí, pessoal, eu não tenho dinheiro. Ele vai em cima do Facebook, que tem dinheiro. Ou seja, quem vai pagar a conta é o Facebook, é o Instagram, é o YouTube. Você entendeu como é que é? Eu não acho isso justo. Eu não acho justo. Tá? De jeito nenhum. Porque tem um monte de gente aí, pessoal, que não tem emprego, não tem nada, fica só inventando fake news o dia inteiro, né? E aí o cara vai aonde que vai encontrar alguma conta bancária para bloquear alguma coisa? Não vai encontrar. Aí vai lá, bloqueia dinheiro nas contas das redes. Isso vai gerar um problemão, né? Marcelo, eles têm como monitorar. Será mesmo que tem? Será? Será que é fácil encontrar? Essa tecnologia de hoje, com IA, pessoal, isso vai dar um problemão. E o Supremo quer fazer isso com o Brasil. Então agora você entendeu como que isso vai funcionar. Não é somente isso. Você pode ver que dentro disso eles vão fazer mais alguma coisinha para poder nos prejudicar. Quem vai pagar a conta mesmo, meu irmão, somos nós. Tá? Você pode ter certeza disso. Um abraço, fica com Deus, Deus abençoa, curta, compartilha.